Os estudantes não querem mais aprender. Você pode tentar de tudo. Bom, metodologias, jogos, ludicidade, tecnologias, eles não querem, na sua grande maioria, não querem mais aprender. Eu escuto essa frase hoje, escutava essa frase há 15 anos, quando comecei no magistério. Pode ser que já falavam isso há 20, 30 anos. Pode ser também que vão continuar falando daqui 20, 40 anos. Os estudantes não querem mais aprender. Não sei, né, se isso trata-se de uma verdade absoluta, creio que não. Até peço para você deixar seu comentário se você concorda com isso, né, fazer seus apontamentos, para eu também poder aprender, estou sempre aprendendo, né, então a sua contribuição é muito válida. De fato, os estudantes não querem mais aprender? Saudação. Saudação ao povo do planeta Escola. Aqui o objetivo é te ajudar a transformar os conflitos em aprendizado, desenvolvimento pessoal, também te ensino a faturar, ganhar com isso também. Sou Bruno Arruda, professor, neuropsicopedagogo e mediador de conflitos. O tema desse vídeo é a contribuição da mediação para o desenvolvimento de habilidades de comunicação entre os alunos. E antes de seguir, já peço, curte, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas e assim eu também possa contribuir com mais conteúdo, com mais material. Então, esse tema, né, a contribuição da mediação para o desenvolvimento de habilidades de comunicação entre os alunos. Vamos pensar, né, que a comunicação ela é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Né? Sem comunicação não há essa garantia, porque não vamos saber como está se dando esse processo. Se a gente pensa no conflito, né, nos conflitos que estão a todo momento perpassando o ambiente escolar, às vezes até está fora, mas é ali no dia a dia, na dinâmica, que a gente vai identificando. A comunicação é imprescindível para a gente evitar, amenizar, prevenir e até mesmo para potencializar, fortalecer, né, essa habilidade entre os alunos. Então isso vai ajudar a expressar suas ideias. Quantas das nossas ideias, né, estão confusas, não estão ali de maneira tão clara para poder transmitir. Às vezes a gente até consegue compreender, mas não consegue transmitir. Então, quando a gente consegue expressar as ideias, logo há uma chance muito grande de resolver os conflitos e assim construir relacionamentos positivos. Isso vai se fortificar. Então, o primeiro ponto é ajudar de fato os estudantes a expressarem ideias, pensamentos, sentimentos. E tudo isso de maneira clara e eficaz. Porque nem sempre a gente consegue expressar. Se isso no mundo adulto já é complexo, imagine na criança, né, no jovem, que a todo momento está sendo cerceado, tolhido, né, com uma série de regras do mundo adulto. Então, e ele também, né, tem ali as suas questões, mas não consegue, né, não consegue transmitir, não consegue expressar de maneira clara. E é uma contribuição imensa, é uma contribuição constituir esse ambiente, ainda mais no processo de desenvolvimento. Se a gente for pensar então que essa cultura escolar que vai ampliar, fortalecer, ajuda que esses jovens, essas crianças compartilhem suas perspectivas. Nesse compartilhamento das perspectivas vão contribuir, vão se sentir parte do processo, e vão contribuir ativamente para as discussões da sala de aula. E não só da sala de aula, né? Para todo esse conjunto desse ambiente onde ele faz parte. Então, se a gente pensa que a comunicação ela é, né, e temos certeza de que a comunicação é essencial para resolver os conflitos de maneira construtiva. A gente não consegue resolver conflitos no sentido de uma perspectiva de formação, desenvolvimento, uma perspectiva educativa, se não for pautada na comunicação. Sempre vier de um determinado ponto, direcionando,
né, essa informação ou a mensagem se não tiver a escuta de todos esses lados. Então a capacidade de comunicar, desenvolver essa capacidade de se comunicar, expressar preocupações, né, expressar o que te aquieta. Às vezes não é simples, não é fácil, né, a gente colocar isso para fora. Só que também, ao mesmo tempo, ouvir atentamente, né? Ouvir atentamente também é um aprendizado. Você saber se expressar de maneira clara e eficaz, mas também ouvir, né? Aquela escuta atenta. Logo, quando isso ocorre, essas partes envolvidas no conflito vão buscar as soluções, vão buscar soluções de maneira conjunta, né? Vão estar aí traçando, colocando objetivos para alcançar a solução de maneira pacífica. Pacífica, porque esse é o papel do ambiente escolar. O papel do ambiente escolar é essa perspectiva. Então a comunicação, sem dúvida, vai desempenhar um papel vital, né, na construção dessa cultura escolar, né, desse conjunto, desse coletivo. E quando a gente pauta ela como imprescindível, sem dúvida estabelece e fortalece conexões significativas. Ali os sujeitos vão se conectando de uma maneira ou outra, né? Porque ele desenvolveu, ele sabe que ali é um ambiente que ele pode expressar, ele vai aperfeiçoando também, melhorando a sua expressão, a sua fala, o seu discurso, né, de maneira clara e eficaz. Só que ao mesmo tempo que ele também desenvolve essa habilidade, ele também compreende que é fundamental ouvir. É fundamental, né, essa escuta, essa atenção. Logo, eu consigo colocar o meu ponto de vista, mas também consigo me atentar a me colocar no lugar do ponto de vista do outro. Então, consequentemente, essa construção ela tende a ser mais eficaz, né, ser mais duradoura. Não vão acabar os conflitos, não vão deixar de existir, mas, sem dúvida nenhuma, ameniza e corresponsabiliza todos esses que participam desse conjunto, né? Então, a comunicação é uma habilidade essencial na escola e isso vai ajudar a promover um ambiente de aprendizagem saudável e inclusivo, né? Onde todos vão estar ali participando, porque sabe que tem esse espaço para poder se expressar e se comunicar. E o que não é esse tema? Esse tema é quando a gente não acredita na comunicação, no diálogo, a importância de desenvolver essa habilidade da gente se expressar. Quanta coisa a gente quer falar, às vezes ficar preso na garganta. Até nós adultos, em diversas situações, não conseguimos, ficamos envergonhados, somos frios, né? Cria uma série de monstros apenas para dar uma opinião. A gente acha que vai ofender o outro, a gente se sente ofendido quando alguém faz uma crítica, um apontamento, acha que sempre é para nós. Isso é uma falta desse desenvolvimento, dessa habilidade que em algum momento a gente perdeu, a gente não desenvolveu. Então, pensar que nesse processo de abrir, de contribuir para o estudante, a gente, né, nós profissionais, vamos estar ganhando muito. Então esse tema é para aquela perspectiva que não acredita que isso é essencial, que isso é fundamental, tá bom? E não é uma comunicação no sentido de bater um papo, de uma conversa descontraída, né? De bater um papo ali. Não, é uma comunicação que nos ajuda a ser mais objetivo, mais direto, de trazer de fato aquilo que nos inquieta, de maneira respeitosa. Tem esse porém, né? Trazer de maneira respeitosa e saber que a minha fala vai ser respeitada, só que eu também preciso forçar ali, destacar a minha escuta. Então, para quem não acredita que isso é essencial, bom, e a gente enxerga aqui, eu destaco aqui uma grande oportunidade, não só de desenvolvimento, né, entre as crianças e os jovens, mas para o meu desenvolvimento profissional. Eu exercitando isso,
É assim que eu vou também trabalhando, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, né, dentro do meu planejamento, esses espaços, esses tempos, eu também aperfeiçoo, né, a minha fala, a minha comunicação, e quantas reuniões entre os adultos, né, as reuniões pedagógicas, horários coletivos, às vezes a gente fica ali discutindo assuntos, né, retomando o passado, ficamos ansiosos com o futuro e não se resolve nada. É porque a nossa comunicação também não foi clara, não foi eficaz. Quando vai ver, já passou, já acabou e não se resolveu. E continuamos, às vezes, com aquelas frases, né, com aquele discurso. Os estudantes não querem mais aprender. E pode ser que vamos seguir com esses discursos. Lógico que não em sua maioria, mas são discursos que às vezes até assusta ou até entristece aqueles que estão assumindo, né, a profissão. Eu falo que há 15 anos, quando eu entrei no magistério, escutei esse discurso. Se eu me deixasse, né, naquele momento, acreditar, sem dúvida nenhuma, não teria buscado outros caminhos, outras alternativas de repensar e refletir. Então, o tema é uma oportunidade gigantesca, sem dúvida. E é claro que é simples. Não, não é simples. Se a gente for pesquisar, fazer uma pesquisa básica na internet, a gente vai ver diversos sites, blogs, né, destacando a importância da comunicação, mas alertando que os próprios currículos não abrem espaço, né, não favorecem um aprendizado nessa perspectiva de desenvolver a comunicação, seja ela verbal, não verbal, ainda é uma questão muito ligada unicamente ao conteúdo, né, numa quantidade ali que se você abre um espaço para uma perspectiva diferente, você já atrasou aquilo que vai ser exigido. Então, sem dúvida, há uma problemática aí, né, uma questão de ordem maior, mas a gente não pauta também, não busca um meio dentro do nosso planejamento, até mesmo como eu falei, né, de um aperfeiçoamento, uma melhoria profissional, vamos ser engolidos e os conflitos vão vindo à tona, né, vão vindo à tona e isso vai gerando também um desgaste para todos, inclusive para os profissionais, para os jovens, para as crianças, para os profissionais. E toda vez que a gente fala dessa perspectiva, né, de destacar a comunicação como essencial, podem surgir algumas objeções. Né? Algumas objeções como, isso não é da educação. Isso aí não é da educação, essa ideia de valorizar a comunicação, nesse sentido de expressar ideias, pensamentos, da família ou é de algum outro lugar. A escola não, a escola chegou, é o conteúdo, aprendeu né, a matéria, pronto, acabou, fez a prova, é isso. Tudo bem, também, não tem nada de errado pensar assim, seguir essa lógica, mas há uma tendência de gerar conflitos, os conflitos ali explodir, ou conflitos serem, né, até mesmo surgir, até mesmo o conflito surgir do ambiente escolar. Então, se a gente não pensa em alternativas, pode ser que para algumas realidades não fazem sentido, para outras já vão fazer. Opa, não, a gente precisa rever, né? Porque não dá para todo momento, todo dia, ficar tendo que resolver questões que só desgastam. Né? Vai ver, passou a sua aula, passou a semana, passou o mês, e sempre são aqueles mesmos, né, aqueles problemas conflituosos que na grande maioria, né, dependendo da situação, poderiam ser resolvidos de maneira muito mais rápida. É claro que tem outros que surgem, que fogem da alçada, que precisa aí de outras, né, de outras questões mais além, mas outros não. Outros, até mesmo os próprios jovens, os próprios estudantes, devem resolver, buscar soluções, né? Então, serem responsabilizados no sentido de assumirem que se gerou conflito, vão desenvolver essa habilidade de falar, escutar e buscar uma solução. Então não é apenas aí pensar que isso não faz parte da educação. Faz parte. Né? E às vezes outro obstáculo que a gente coloca, outra objeção, isso é conversinha de coach. Já escutei isso em algum curso, trazendo essa perspectiva para dentro da escola.
Não, eu falo aqui, faço a minha fala, trabalho na escola, no setor público, no setor privado, no chão da escola, ensino fundamental, com experiência na gestão, e falo abertamente o quanto que muda completamente quando a comunicação ela consegue ser mais objetiva, mais direta. Isso já facilita 99% entre os adultos. Imagina começar a trabalhar, exercitar isso também entre crianças e jovens. Às vezes quer expressar, quer colocar ali algo, mas não está conseguindo. Se não tiver alguém para auxiliar, alguém para direcionar, vai sendo cada vez mais dificultoso. E daí a gente não consegue ter a dimensão do que gerou o conflito, o que pode ser feito para amenizar, para reverter ou para que possam buscar soluções. Então, de fato, não é conversinha de coach, nessa perspectiva, não é. É algo que a gente pode ter uma grande oportunidade de trabalhar. E se a gente for pensar no jeito, no jeito errado, como iniciar uma ação do jeito errado, se colocar como detentor, detentor da fala. Eu, adulto, sou aquele que tenho a fala, sou o guardião da moralidade, o guru do futuro. Isso aí é o jeito errado, porque quando a gente abre espaço para outras perspectivas, ainda mais entre jovens, que vão reproduzir discursos, estão no seu processo também de maturação, de desenvolvimento, vão chegar a ideias das mais variadas. Ideias das mais variadas que, sem dúvida nenhuma, essas ideias vão afetar questões nossas, daquilo que acreditamos, nossos valores, mas é importante compreender que dentro daquele espaço eu me coloco na posição de adulto e eles ali no processo de desenvolvimento. Então não sou o guardião de nenhuma moralidade, o guru do futuro. E ali a gente vai trabalhando para trazer o ponto mais claro, mais objetivo. Se tiver algo que extrapolou os documentos, aquilo que se defende, aquilo que se tem como projeto político-pedagógico da unidade, da secretaria, extrapolou, vão se pensar ações educativas. Ações educativas. Mas caso contrário, sem dúvida, vão chegar as ideias mais variadas, numa diversidade gigantesca que habita a sala de aula. Então, o jeito errado é eu me colocar como detentor da fala. E o jeito certo? Como que é o jeito certo? É eu, profissional, falar menos e escutar mais. Falar menos e escutar mais. Porque quando eu passo a escutar mais, eu consigo ser mais objetivo, mais direto na minha intervenção. Agora, a todo momento eu vou falar, dar lição de moral, explicar que isso, aquilo. Eu não vou me atentar ao que estão trazendo, não vou me atentar ao que estão trazendo e a minha intervenção não vai adiantar de nada. Sabe? Então, aquele espaço de comunicação onde eu falo 90% e os jovens, os estudantes, vão falar 10%. Ali é o contrário. São eles que vão ter que trazer as questões, exercitar a fala, a escuta, e eu muito mais atento, observando mais para pegar os pontos essenciais para se trabalhar. Fisgar ali a essência do que está acontecendo. Porque caso contrário, a gente não desenvolve de fato essa habilidade, o desenvolvimento dessa habilidade entre os alunos. Então o jeito certo é eu falar menos, escutar mais. E se eu for pensar aí no primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Por mais que a realidade que a gente sabe das datas, dos prazos, mas isso tem que ser, claro, coletivamente, mas nada impede você fazer também, dar o primeiro passo e começar a trabalhar isso dentro da sua aula. Primeira coisa é desacelerar.
Desacelerar dentro do planejamento, dessa organização do planejamento, reservar momentos para isso. E pode ser que na primeira vez não vai dar certo, na segunda, mas é algo constante. Como que eu coloco dentro do meu planejamento esses momentos, essas paradas, para que essa expressão da ideia, das ideias, do pensamento, do sentimento, vá sendo trabalhado. E volto a dizer, de primeiro momento, sem dúvida agita, vão chegar a nós discursos, falas das mais variadas, que podem mexer, bom, mas temos que ter esse ponto de equilíbrio da posição do adulto para fazer essa mediação, essa intervenção. E não se trata também de um espaço do desabafo, não se trata disso. Bom, não é um espaço do desabafo, mas diante do conflito que ocorre, como vamos trabalhar esse desenvolvimento da habilidade de comunicação diante do conflito que ocorre, seja em sala de aula, seja no contexto escolar, desenvolver essa habilidade. Então teve algo que aconteceu na sala de aula, teve uma questão, um conflito que aconteceu na minha aula. Vamos ter que parar e conversar a respeito disso. Bom, então é isso. Eu peço a você que curta, compartilhe para chegar a mais pessoas, se inscreva, tá bom? Deixe seu comentário, isso vai me ajudar muito. Feedback, fique à vontade, é muito bem-vindo. E aguardo você aí nos próximos vídeos, interagindo, comentando. Forte abraço!